Vamos abordar agora esse tema. Eu acho que aí é o slide 32, é o número 32. Bom, primeiro, como já foi salientado aqui anteriormente, primeiro aspecto a ser observado é que no artigo 312, no caput, ele fala tanto dos fundamentos como dos requisitos. E que esses requisitos, como nós salientamos, que estão aí expressos em relação à prisão preventiva, na verdade, eles são exigidos em toda e qualquer medida cautelar. Então, eles vão servir também quando a gente for estudar a parte de medidas cautelares diversas da prisão, também eles vão ser considerados como requisitos necessários para a medida diversa da prisão. Então, pelo artigo 312, esses requisitos são a prova da existência do crime, e aqui é importante verificar que ele fala prova da existência do crime, não são indícios da materialidade. Na verdade, é a prova da materialidade, né? Prova consistente de que o fato criminoso efetivamente tenha ocorrido. O outro, indícios suficientes de autoria. Na verdade, o código não fala no plural, fala no singular, indícios suficientes de autoria. E como já fizemos a abordagem, né, tem que ser uma probabilidade concreta de que a pessoa tenha praticado o crime e não apenas uma mera possibilidade de que aquela pessoa tenha sido a autora do crime. Por outro lado, os fundamentos, que a gente já também fez o estudo quando abordamos o 282, no inciso 1º, né? A conveniência da instrução criminal, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e a manutenção da ordem público-econômica, que na verdade quer dizer a medida cautelar para fins de evitar a prática de novas infrações. Eu coloco aí nesse item B4 como se fosse um outro fundamento para a decretação da prisão preventiva, mas na verdade ele não é fundamento para a decretação da prisão preventiva. Isso está no artigo 282, no parágrafo 4º, que quando o juiz determinar aplicar uma medida diversa da prisão, e se o agente não cumprir, o juiz pode substituir por uma medida privativa de liberdade. Mas vejam, lembrem-se que para a decretação de qualquer medida, mesmo ela não sendo privativa de liberdade, o juiz tem que primeiro ter os fundamentos. Primeiro tem que ter lá o inciso 1º do artigo 282. Já há o fundamento para a decretação. Só que ele vendo que é suficiente a medida diversa da prisão, ele aplica, e se eventualmente deixar de cumprir, ele pode substituir por uma privativa de liberdade. Mas vejam o que é que diz o artigo 282, parágrafo 4º, na última parte. Em último caso, decretar a prisão preventiva. Ou seja, digamos que o juiz fundamentou a necessidade da medida cautelar de ordem pessoal, decretou, e o agente deixa de cumprir, e o juiz, em razão disso,
é provocado para decidir a respeito. O juiz deve verificar se não seria o caso de aplicar outras medidas restritivas, só na hipótese de ele verificar que não seriam suficientes ou não adiantariam, é que ele deve então substituir pela privativa de liberdade. Então, o caráter de subsidiariedade da prisão como medida cautelar se observa até mesmo nessa hipótese em que houver a necessidade de substituição de medida cautelar diversa da prisão, que à primeira vista, se ele não cumpriu a medida diversa da prisão, o juiz já deveria, como consequência, substituir por uma privativa de liberdade, mas não. Ainda assim, ele deve verificar se não seria o caso de apenas substituir por outras mais fortes. Digamos, uma que ele diga que o cidadão não pode frequentar determinados lugares, e ele finda continuando a frequentar, e o juiz venha e substitua por uma que determina o recolhimento noturno e no final de semana. Pode ocorrer isso, ao invés de já colocar uma medida drástica como uma prisão. A gente tem uma medida dessa que é muito comum de se aplicar em relação ao Estatuto do Torcedor, né? Da previsão de medida de proibição de frequentar determinados jogos, determinadas pessoas. Às vezes, o juiz determina isso e o cidadão continua indo ao jogo. E tem juiz que tem feito, embora não tenha uma previsão expressa, mas a possibilidade até de o juiz determinar essa medida de que ele não poder ir a frequentar o estádio ou os locais próximos à praça de esportes, e ainda determinar que nos dias dos jogos do time dele, na cidade ou mesmo fora, ele fique em determinado local. São as medidas mais graves que o juiz tem colocado, sim, para evitar que efetivamente a pessoa fique indo ao estádio. Então, na verdade, não é um novo fundamento, né? Eu até já era para ter feito essa correção, não botei esse B4, porque fica parecendo da forma que eu coloquei aí, que seria um outro fundamento para a decretação da prisão, mas não. O fundamento já existe para a decretação da medida, apenas ele vai substituir, né, a alternativa pela restritiva de liberdade quando não houver o cumprimento. Tem um microfone aberto em aí, e tem alguém falando e está vindo o som para cá. Não sei de onde é. Bom, como a gente salientou nos princípios gerais das medidas cautelares, uma característica de toda e qualquer medida cautelar é a fungibilidade. E isso está também presente em relação à prisão preventiva, de que ela só deve ser mantida enquanto houver a manutenção dos motivos ou do motivo que foi determinado para a sua decretação. Se desaparecer, o juiz há de revogar a prisão. E pode ser que o juiz revogue a prisão e posteriormente outros motivos surjam e o juiz pode redecretar a prisão preventiva. Tá? E lembrando aqui que sempre tem aquela circunstância: se o juiz determinou a prisão por conveniência da instrução, terminada a instrução, ele vai ter que revogar necessariamente. A mesma coisa que se ele determinou para a instrução do inquérito, tem que verificar, quando surgir o processo, se persistem os motivos para a manutenção da prisão. Então o juiz tem que observar essas circunstâncias.
Quando da reforma, embora não tenha constado da proposta inicial do Executivo, no Parlamento se discutiu muito se não seria o caso de estabelecer um prazo máximo para a duração da prisão preventiva. Porque isso é uma questão delicada no nosso meio, na medida em que não há prazo expresso, estabelecido para a prisão preventiva. E aí se diz que não tem prazo. Mas essa é uma verdade em termos. E até porque, mesmo antes de termos na Constituição o princípio da duração razoável do processo, já havia uma construção jurisprudencial no sentido de que, estando o acusado preso, os prazos do processo tinham de ser observados sob pena de caracterização de constrangimento ilegal, pelo fato de a pessoa ficar presa por mais tempo do que determina a lei. E, com base nisso, criou-se o entendimento de que esse prazo seria de 81 dias. Isso era feito com suporte no procedimento previsto na sistemática originária do Código de Processo Penal. Pois bem, com a mudança do procedimento, naturalmente que esses prazos agora são diferentes. Vejo que, embora o legislador não tenha colocado um prazo para a prisão preventiva, e há projetos no Congresso, e nesse projeto de novo Código de Processo Penal, há uma previsão de prazo para os crimes mais de complexidade maior, de base organizativa. Se não me engano, o prazo é de 5 dias, ou 5 anos. Porque há de se observar que é um prazo bastante elástico. E, se eu não me engano, os demais 2 anos e meio, que é um prazo bastante razoável. Só que, atualmente, a gente não tem um prazo fixo estabelecido, mas também, já com aquela construção jurisprudencial, agora há de se estabelecer qual é o prazo. Se ele não pode mais falar em 81 dias, embora que ainda aqui e ali, comumente o advogado venha a argumentar que a prisão preventiva se tornou ilegal porque ultrapassou os 81 dias, mas óbvio que não pode mais ser os 81 dias que ele mudou o procedimento. E é preciso fazer essa contagem de prazo. Se vocês pegarem um plano de gestão das varas criminais do CNJ, a gente fez uma discussão a esse respeito e estabeleceu, quando nós fizemos uma abordagem de qual seria esse prazo de duração razoável. Tendo em consideração que o legislador ordinário, na reforma do Código de Processo Penal, ele pegou e disse que o prazo do procedimento ordinário seria de 60 dias. Aí diz que no sumário 30 dias e no tribunal do júri 90 dias. Só que ele não disse de quando começaria a contar esse prazo e como se contaria esse prazo. Fazendo uma interpretação razoável do Código de Processo Penal, a gente chega à conclusão
de que o legislador se referiu a esses prazos, a esses 3 prazos, conforme os procedimentos, tendo em consideração, como marco inicial, a data da decisão do juiz sobre a resposta do réu. Ou seja, quando o juiz decidir, que essa decisão na verdade é um saneamento, quando o juiz decidir sanear o processo, ele tem que marcar a audiência, sendo o procedimento ordinário, para os próximos 60 dias. Se for o procedimento do júri, para os próximos 90 dias, se for do sumário, para os próximos 30 dias. Então eu tenho que pegar e fazer a contagem dos prazos para trás, e aí eu tenho qual é a duração, em tese, a duração razoável do processo penal, e especialmente quando o acusado estiver preso. Porque se extrapolar desse prazo sem justificativa, a gente terá o constrangimento. Fazendo essa contagem, a gente chega à conclusão de que no procedimento ordinário, está na linha A, de quando eu falo do princípio da duração razoável, um prazo máximo de 153 dias na Justiça Federal e de 178 na Justiça Federal. O que é que muda em relação à Justiça Estadual e Justiça Federal? É porque na Justiça Federal o inquérito, ao invés de 10 dias, é de 15 dias, estando o réu preso, o prazo é de 15 dias, prorrogado por mais 15. Retomando aí de onde nós paramos. Esse prazo máximo na Justiça Estadual seria, no ordinário, seria de 153 dias, enquanto na Justiça Federal de 178 dias. Mas vejam só, a gente está colocando um cenário, aí esse prazo máximo é de que fosse defensor público ou dativo, que o prazo para ele seria em dobro, e também quando eu falo da Justiça Federal, vendo a hipótese, inclusive, que haja a prorrogação da conclusão do inquérito policial, 15 dias mais 15, os 30 dias. Mas, a despeito disso, pode ocorrer de o juiz haver a necessidade, verificar a necessidade da determinação da realização de alguma diligência. Se o juiz houver a necessidade de determinar a realização de alguma diligência, vai ser esse prazo máximo de 153 dias na Justiça Estadual ou de 178 dias na Justiça Federal, mais esse prazo para o cumprimento da diligência. E, naturalmente, eu vou ter que fazer a contagem do prazo também em relação a abrir vista para uma parte e para a outra. Primeiramente ao Ministério Público, depois à Defesa. Quando a gente, se vocês pegarem o plano de gestão das varas criminais, ou então no livro Como é que eu faço, eu levo em consideração mesmo o prazo do trabalho na secretaria, né? Sempre 2 dias, o prazo também para a manifestação do Ministério Público, eu levo em consideração todo esse trâmite burocrático, né? Que daria para a contagem desse prazo. Então chega a essa conclusão. O que eu quero chamar a atenção, que ainda que não concorde com esses prazos, mas uma coisa a gente tem certo, aqueles 81 não valem mais. Só não podem ser mais aqueles 81. Você pode até fazer uma contagem diferente. E é por isso que no plano de gestão, e mesmo no livro, eu pego e mostro como é que eu conto o prazo de cada um deles. E dou a fundamentação legal de cada um desses prazos. Né? E chego a essa conclusão. Tá? Então, para mim, só pode começar a arguir, e olhe que a jurisprudência do STJ e do Supremo, sempre no sentido de que, a não ser, se houver justificativa, pode extrapolar. E a gente sabe que há casos e casos. Eu estou
imaginando esse prazo aqui, num cenário ordinário, o quê? De um réu, de que não houve necessidade de uma carta precatória, porque a carta precatória já é outra singularidade. Então, no cenário ordinário é esse aí, né? De regra é esse aí, mas eu posso ter uma série de singularidades que justificam eu ter extrapolado essa estipulação, essa previsão de prazo. Então, quando eu estou colocando o máximo aí, eu estou colocando o máximo dentro dessa previsibilidade que não tenha situações extraordinárias. Com situações extraordinárias, ela vai extrapolar. Digamos, se eu preciso de uma nova perícia, e essa nova perícia tem alguma complexidade para a sua elaboração, o prazo de duração razoável vai ser esse aqui, acrescentado o necessário para a realização dessa perícia. Então, é da forma como estabelece. Aí eu passo também do procedimento sumário, que é da Justiça Estadual máxima de 90 dias e da Justiça Federal 107, e também relativo ao Tribunal do Júri, que na primeira fase para a Justiça Estadual de 162 dias e da Justiça Federal 187, e na segunda fase é igual. É igual porque não há diferença de prazo nenhum, né, em relação à segunda fase. Daí porque tanto num quanto para o outro o prazo seria idêntico. Eu conheço uma decisão do Tribunal Regional Federal da segunda região, fazendo essa consideração, que não há de se falar mais em constrangimento por o processo não ter terminado no prazo de 81 dias, porque não é mais 81 dias. Ele não chega a dizer quanto é, mas isso que não é. Pode ser mais 81 dias. Admissibilidade da prisão preventiva. Hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva. Aqui houve uma mudança substancial em relação à previsão normativa anterior. No primeiro instante, a redação originária do Código de Processo Penal tinha feito a consideração se o crime era sujeito à prisão preventiva ou não, conforme ele fosse afiançável ou inafiançável. Depois, o Código de Processo Penal mudou esse critério com a lei de 77, que é a lei 6.416, para o critério do tipo de pena, se era pena de reclusão ou de pena de detenção. Então, a regra que estava em vigor era de que só cabia a prisão preventiva em se tratando de crime sujeito à pena de reclusão. E o de detenção, de regra, não era cabível. Não era cabível a pena de... ou não era cabível a prisão preventiva. Havia uma exceção para a possibilidade da prisão preventiva quando se tratava de crime de detenção. Era se o acusado fosse vadio ou se ele não tivesse elementos para a identificação de quem ele se tratava, de quem ele era. Houvesse dúvidas em relação à sua identificação. Com a reforma, foi eliminada essa hipótese. A gente vai ver que essa vai ser também uma hipótese de decretação de prisão, quando, mesmo o crime não sendo punido, a pena não seja superior a 4 anos, na hipótese que houver dúvida sobre a identidade civil ou quando a pessoa não houver elementos
suficiente para a identificação. Mas foi suprimida a hipótese do vadio. Por quê? Aí está a revelar todo um caráter preconceituoso do Código de Processo Penal. Porque quando ele falava em vadio, ele estava se referindo a quem? Ao pobre. Porque o rico, ele não é vadio, ele é bom vivant. Ele sabe viver, ele sabe aproveitar o dinheiro que tem. Mas o pobre é desse tipo. E para admitir ainda a prisão, mesmo em se tratando de crime, na época, punido com detenção. Havia uma recriminação bastante grande, né, depois da Constituição de 88, em relação à constitucionalidade desse dispositivo, e aí findou sendo resolvido. Mas, por hora, o que interessa é verificar que o legislador utilizou outro parâmetro. E, aliás, hoje, o fato de um crime ser punido com detenção ou reclusão é de somente importância. O mais importante, quando é decretada a prisão, é saber, primeiro, se for a prisão definitiva, é saber qual é o regime. Né? Não é a qualidade da pena em si. E, por outro lado, é a quantidade. Né? Porque a quantidade da pena é que é preponderante. Veja que o legislador estabeleceu como um parâmetro de política legislativa 4 anos. Quer dizer, olha, e veja a coerência agora do sistema. Pelo Código Penal, se a pena for inferior ou não for superior a 4 anos, o juiz deve verificar se não é situação para substituição por uma restritiva de direitos. Então, o juiz condenou, a pena não foi superior a 4 anos, ele tem que justificar se substitui ou não. Então, tendo como parâmetro essa orientação de política legislativa, o legislador também veio colocar horas. Nem a pena definitiva de regra se impõe quando a pena fixada não é superior a 4 anos. Imagine se a pena máxima prevista para ele não é superior a 4 anos. Não deve caber, de regra, prisão. E foi isso que o legislador deixou estabelecido. A parte mais avançada e limitadora quanto à aplicação de prisão preventiva com a reforma foi essa, porque ele elevou bem o patamar. Então, diversos crimes que antes, pela circunstância de ter a previsão de pena de reclusão, eram passíveis de prisão preventiva, deixaram de ser. A despeito, então, o primeiro critério é esse. E veja o que é que diz o artigo, esse inciso 1º do artigo 313. Ele não fala só em crime superior a 4 anos, ele fala em crime doloso. Pode ver o dispositivo. Então não basta a quantidade da pena, mas também é importante saber se o crime foi praticado a título doloso ou culposo, porque se for a título culposo, não cabe prisão preventiva. É por isso que vira e mexe quando a gente vê, como eu já salientei várias vezes aqui, que a gente vê casos de trânsito, de acidente de trânsito, que a autoridade policial procura enquadrar como dolo eventual para poder aí ser possível a aplicação da prisão preventiva. Porque se você observar o homicídio doloso no acidente de trânsito, ele é superior a 4 anos. Então, para contornar o problema, se ele entender que é culposo,
ele tem que liberar independentemente de qualquer coisa. Aí é que a fiança não tem sentido. Porque não cabe a prisão preventiva. Então esse é o primeiro aspecto. E olha que ele colocou na redação anterior do dispositivo, a exigência de que fosse crime doloso estava no caput. Você pegar a redação anterior. Agora, a exigência está no inciso. Isso é outra coisa importante. Por quê? Lembre-se que eu falei que ele colocava como critério era que o crime fosse punido com reclusão. Ele falava doloso punido com reclusão. Estava no caput. Aí nos incisos ele colocava as outras exceções, e uma das exceções era exatamente essa: quando o acusado fosse vadio, ou houvesse dúvida sobre a identidade civil, ou quando a pessoa não fornecesse elementos suficientes para a identificação, que eu coloco aí no slide, a linha B3. O que foi que o legislador agora fez? Ele tirou a exigência do dolo do caput e botou no inciso. E pegou essa hipótese de haver dúvida sobre a identidade civil, ele excluiu a hipótese do vadio e colocou só como exceção: houver dúvida sobre a identidade civil ou quando a pessoa não fornecer elementos, colocou como parágrafo único. Parágrafo único do artigo 313. Então, na verdade, o que ele quis dizer? Olha, a exigência de ser crime doloso está no inciso 1. Se ele está lá no parágrafo único, na verdade, nessa hipótese aqui, pode ser crime doloso ou não. E por uma questão simples. E por que o legislador coloca essa hipótese aqui como possibilidade de o juiz decretar a prisão preventiva? É porque ele não sabe de quem se trata. Aquela pessoa ali que praticou, digamos, um homicídio culposo ou o que seja, essa pessoa aqui pode ser simplesmente alguém que está sendo procurado por toda a polícia. O aspecto é esse. Pode ser alguém que está foragido do presídio. Então, a preocupação é essa, né, de deixar uma possibilidade de decretação de prisão preventiva, independentemente do tipo de crime, numa hipótese que não se saiba quem é a pessoa. E que haja, olha, soltar essa pessoa, ninguém sabe nem quem é, ninguém vai mais nem encontrar. E ela pode ser alguém que está sendo, e pode se tratar de alguém que está sendo procurado por toda a polícia. E vamos para a segunda hipótese, que o dispositivo fala, que é no inciso 2. Veja o que é que ele diz: condenado por outro crime doloso, salvo se reabilitado. Olha aí, ele fala, aqui ele exige também o dolo por outro crime doloso. Ambos os crimes, ou quantos sejam, precisam ser dolosos. Então aí, nessa exceção, e olha, que aqui, o que é que ele faz? O primeiro critério é do inciso 1, tem que ter pena superior a 4 anos. O inciso 2 é uma exceção, pouco importa a quantidade da pena. Mas se ele tivesse sido condenado por outro crime doloso, e veja, ele não fala em reincidente. Sabe que a reincidência é tão somente se ele praticar outro crime depois do trânsito em julgado de alguma condenação. E ele não fala isso, ele fala condenado. E óbvio que, como está, ambos são dolosos. Qual é a terceira hipótese? É em relação
aos crimes com violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo, pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Esse dispositivo ficou com a redação canhestra, né? Ele está dizendo aí, olha, nesses casos de violência de gênero e de relação familiar, pouco importa o tipo da pena, pode ser decretada a prisão preventiva. Devem se recordar quando começou o problema do juizado especial, que o juizado especial englobava crime de lesão corporal leve, e aí criava um problema muito sério quando era essa questão relativa à agressão de marido e mulher, porque tem mulher batendo em homem também, né? E nessa situação que não se poderia decretar a prisão preventiva, se afastou, criando a Lei Maria da Penha, né, e dando uma disciplina diferente, dizendo que não se aplica o juizado especial a essas questões, e aqui o legislador, uma vez mais, deixou isso consagrado. Sempre que se tratar dessas situações, há a possibilidade da decretação da prisão preventiva, a despeito de a pena máxima não ser superior a 4 anos. E pela forma como está, fica claro que isso seria tão somente em caso em que o crime é doloso. Não vai ver hipótese de crime culposo e se enquadrar nessa excepcionalidade. Então, embora não esteja com a ênfase que talvez fosse necessária, mas resta claro que teria que ser um crime doloso. Mas o que eu disse que ela é uma redação um tanto quanto dúbia e não é de merecer elogios, foi com relação a essa parte final. Porque ele diz assim, o 313, inciso 3. Para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, numa primeira interpretação, ele quer dizer que primeiro o juiz experimentaria uma medida protetiva. Se ela não desse resultado, aí o juiz, aí sim que iria determinar a prisão do agente. Não parece ser razoável, né? Há situações que se sabe que se eventualmente não for decretada a prisão, o cidadão vai lá e vai matar a pessoa. E aqui está mais uma vez a reforçar que eu posso acumular medida protetiva ou medida cautelar diversa da prisão com a prisão. Eu vou determinar que ele não pode se aproximar, que ele tem que sair da casa e ele não pode mais se aproximar do cônjuge. A distância que eu prefixar, e ainda para assegurar esse cumprimento, determinar o recolhimento à prisão. Posso fazer isso. É isso que ele está dizendo. Ora, não vai ter como eu proteger efetivamente, a não ser determinando o recolhimento à prisão. E isso aí ela fica como, obviamente, se a mera medida cautelar protetiva ela for suficiente e adequada, ele vai se conter aí. Mas se não se mostrar à primeira vista, né, e a gente sabe, infelizmente, em todas essas questões, há uma área de risco muito grande. Essa avaliação, se é suficiente ou não, ela é muito subjetiva, e por mais subjetiva que seja, não se vai ter nunca a possibilidade de uma previsão propriamente. O que é que pode acontecer, né? É a mesma coisa quando o juiz, Benício sabe muito bem disso, a gente tratar progressão de regime ou livramento condicional. Ora, pelo comportamento, tudo está a indicar que ele não voltaria a delinquir, mas
ninguém tem uma bússola nessa situação para ter uma precisão em relação a, ou uma bola de cristal para ter uma precisão se ele vai voltar ou não a delinquir. Todo juiz que concede uma progressão de regime, um livramento condicional, ele está numa área de risco. Por óbvio. Ele pode voltar a delinquir ou não. Ninguém sabe. Ao certo. Até agora não voltou. Bom. E o último, como eu disse, né? Quando houver dúvida sobre a identidade civil, aí eu só chamo, óbvio, como eu disse, as duas exceções que estão no inciso 2 e no inciso 3º, no inciso 2º e no inciso 3º, essas duas exceções, elas exigem que o crime seja doloso. Já a terceira exceção, que está no parágrafo único, no meu entendimento, não necessariamente o crime precisa ser doloso. Além de não ter a quantidade da pena, não precisa ser doloso. Enquanto as outras duas exceções, que estão nos incisos 2º e 3º, eles não precisam ter pena máxima superior a 4 anos, mas necessariamente precisam ser dolosos. Uma novidade com a lei foi a prisão domiciliar. Vocês sabem que a gente tem a prisão domiciliar, já tinha a prisão domiciliar, porém a prisão domiciliar, quanto à execução da pena, a prisão domiciliar na hipótese de regime aberto, quem esteja no cumprimento do regime aberto, por questão de ordem humanitária, o juiz pode determinar que o restante da pena seja cumprido no próprio domicílio. A não ser que se aquelas hipóteses em que se assegura o direito à prisão especial, diante da ausência de estabelecimento prisional especial para abrigar essas pessoas, admitia-se que, nesse caso, se utilizasse a prisão domiciliar. Mas a prisão domiciliar não era disciplinada, houve várias tentativas de se aplicar por analogia o que dispunha a lei de execução penal, e tanto o Supremo como o STJ, em reiteradas decisões, afirmaram que não era aplicável a lei de execução penal quanto à prisão domiciliar em relação à prisão processual. E por isso mesmo, na reforma, houve um movimento para se disciplinar também a prisão domiciliar como prisão processual. A primeira observação a ser feita é de que, na verdade, embora o legislador tenha dito expressamente, se vocês pegarem a dicção normativa, ele vai dizer que a prisão domiciliar substitui a prisão preventiva, mas ela não substitui a prisão preventiva. A prisão domiciliar é a prisão, só que o cumprimento dessa prisão, a execução dessa prisão, ao invés de se dar no estabelecimento carcerário, se dá na própria residência da pessoa. Então ela não é outra modalidade de prisão. Podemos ter uma prisão domiciliar que seja temporária, ou uma prisão domiciliar que foi decorrente da prisão preventiva. Eu digo que, na verdade, a prisão domiciliar é uma prisão especial
ao extremo, ou uma prisão, se a gente tem a prisão comum, a prisão especial e a prisão especialíssima, que é ele se recolher no próprio domicílio, que a gente já tinha, repito, que assim se decidia, por exemplo, com relação aos advogados que têm o direito de ficarem recolhidos conforme a lei da advocacia em força de Estado Maior. Sala de Estado. Não entendi não. Sala de Estado Maior. Pronto. Sala de Estado Maior, que eu tenho até uma discussão, o que danado é sala de Estado Maior? Aí lá vem aquela discussão, o Supremo decisões do Supremo, não. É um estabelecimento especial que vai dizer lá, é sala de Estado Maior. E quando não tem esse estabelecimento, assegura o direito dele de ficar recolhido no próprio domicílio. Então, em rigor, ela é bem mais benéfica, porque o cidadão vai ficar no domicílio. Mas o legislador delimitou bem quais são as hipóteses. E, na verdade, esse projeto de lei, ele teve muito embaraço para ser aprovado no parlamento, porque uma parte dos congressistas queria tirar a prisão especial. Enquanto que outra parte, talvez, e o pessoal dizia, pensando assim, no amanhã, ou na possibilidade do amanhã, para uma carta de seguro, não achava lá tão interessante acabar com a prisão especial. A verdade é que a prisão especial, óbvio que tem que existir. Há determinadas pessoas, em razão da atividade desempenhada, que se você, em razão da prisão, colocar num estabelecimento prisional comum, ela vai sofrer diversas consequências, como um policial, um juiz criminal, um Ministério Público da ordem criminal, vários, mesmo um advogado, dependendo das circunstâncias. Então, óbvio, ela não pode ser eliminada, mas para essas situações, o problema é que a gente vai pegar aí a quantidade de carreiras, pega o próprio Código de Processo Penal, alguém que vai com o Código de Processo Penal aí, aberto, eu queria que visse aí quando ele fala da prisão especial e depois a quantidade de leis, tem umas funções até engraçadas. Então, todas as leis corporativas ou disciplinando determinadas classes começaram a colocar o direito à prisão especial. Daqui a pouco todo mundo tinha direito à prisão especial. Era uma forma era uma forma propriamente de proteção. E vira um absurdo. Nesse sentido, realmente. Agora, a gente vai ver pelo código, a forma como ficou, que a prisão especial, ela foi bastante reduzida sua importância. Eu queria ver quem pegar o código. Eu queria fazer uma leitura aqui. Aí vai ser. Veja só, o artigo 295, era exatamente isso. Serão recolhidos a quartéis ou a prisão especial à discussão da autoridade, antes da condenação definitiva. E a prisão especial é anterior, depois da condenação definitiva, ele perderia isso. Aí vai falar de um monte de gente aí. Tudo bem, ministro de Estado, governador, vereador, chefe de polícia, tal. Mas veja só aqui. Os cidadãos inscritos no livro de mérito. No livro de mérito. Diplomado, qualquer faculdade superior. Que tem até uma certa, mas esse do livro de mérito e afora isso, porque aí aqui não tem várias leis especiais assegurando as diversas categorias
o direito à prisão especial. Aí virou, todo mundo tivesse algum lobby, vinha para o direito à prisão especial. Mas olha, só o que o legislador como ele foi reduzindo. Parágrafo 1º do artigo 295. A prisão especial prevista neste Código ou em outras leis consiste exclusivamente no recolhimento em local distinto da prisão comum. Aí vem o 2. Não havendo estabelecimento específico para o preso especial, este será recolhido em cela distinta do mesmo estabelecimento. Eu não sei se vocês já viram uma chave que tem. Olha, o cara lá no meio de um presídio, com superlotação, o cara no meio de um bocado de gente lá, o cara, olha, eu tenho direito à prisão especial. Aí o cara, tudo bem, o cara pega uma placa, bota lá o cara, bota prisão, cela especial, tá aqui. Então, na verdade, ele se traduz basicamente nessa singularidade. A despeito disso, né, o legislador veio a trazer a disciplina da prisão domiciliar. Ele aproveitou essa parte do Código estava destinada para a prisão administrativa, que desde a edição da Constituição de 88, veio o entendimento que a prisão administrativa tinha sido revogada. Um motivo a mais para se dizer que nós não temos prisão em flagrante. O que a gente tem é detenção em flagrante. Mas só que no Código continuava lá a prisão administrativa. Não era raro a gente começava a falar sobre isso, né, aluno, mas o professor está aqui, porque a Constituição revogou, o Supremo disse que revogou, todo mundo disse que revogou, mas ainda continua aí. A revogação veio com a reforma, ele tirou lá a prisão administrativa e colocou os dispositivos referentes à prisão domiciliar. Na verdade, né, a prisão domiciliar é uma espécie de prisão especial. E aí é uma coisa se chamar a atenção, que óbvio, ele na prisão especial, ele está contando o tempo de prisão. Aliás, especial ou na prisão domiciliar, ele está contando tempo de prisão, entra na detração. Nós vamos fazer a consideração que tem detração até na restritiva, né? Essa semana deu uma sentença em audiência que foi um caso de considerar a detração penal também em relação a medidas restritivas. Vai discutir um pouco mais isso no momento oportuno. Então, todas as vezes que o juiz decretar uma prisão e determinar que o recolhimento seja domiciliar, ele fique sabendo que, na verdade, ele está assegurando, aí ele está em cumprimento de prisão preventiva e vai entrar na detração penal. E a prisão domiciliar fica muito próxima do recolhimento domiciliar, que é uma medida cautelar diversa da prisão. A diferença entre uma e outra é que no recolhimento domiciliar ele pode sair durante o dia. E sair para quê? Para trabalhar ou para estudar. Na prisão domiciliar ele não pode sair para nada. Então seria um contrassenso, o juiz não, vai ficar em prisão domiciliar e ele vai poder vai poder estudar, por exemplo. Se for essa a disciplina, o juiz deve, na verdade, colocar a restritiva de direito de recolhimento domiciliar noturno. Bom, como está colocado no slide, né, aplica-se a detração penal.
porque é prisão, né? Aí não há nem o que discutir. Depois a gente vai discutir um pouquinho aí em relação às medidas quando for o recolhimento noturno, né? Essa questão da detração. É sempre recomendável, nesse caso de prisão domiciliar, colocar também o monitoramento eletrônico, por razões mais do que óbvias. Nós vamos falar sobre monitoração eletrônica, a singularidade da monitoração eletrônica, deixo para o momento oportuno para não adiantar essa questão, né? Mas sempre que houver tecnologia, sempre que possível, o juiz deve determinar esse monitoramento eletrônico. Que até quando a gente for conversar, pode ser de diversas coisas, né? Até mesmo determinados. Quando a gente for falar, que a maioria dos países, não só o Brasil, né? Aí, a maioria dos países, quando vai falar em monitoração eletrônica, sempre que eu viajava, assim, eu procurava saber. Na Espanha, assim, olha, é muito caro, a gente não tem condições de colocar em escala nacional a monitoração eletrônica. Na Inglaterra, aqui é caro demais, a gente não tem condições de fazer isso. Aí o que é que o americano faz? Não, o americano em larga escala a gente bota. Mas como é que é? Não, simples. O cidadão paga. O americano é fantástico nisso. Pragmático. Como é, meu amigo? Você quer ir para a prisão ou quer ficar liberado sob condições e de determinado cumprimento? Monitoração eletrônica. Você vai pagar. É X, está aí. Se você não quiser, vai para a prisão. E eu até digo aqui, entra como despesa processual. No meu sentir, entra como despesa processual. E a prisão temporária? Essa agora é boa. Primeiro a gente tem que contar uma historinha aí a respeito da prisão temporária. Antes da Constituição de 88, era plenamente aceitável que a polícia efetuasse o que eles chamavam de prisões correcionais, prisões para manter a ordem. Então não precisava efetivamente de a pessoa estar praticando um crime. Não precisava da situação de flagrante delito. Que um cidadão estivesse embriagado, que utilizavam muito essa expressão da escola positiva, um fronteiriço. Os caras quando bebe, fica violento, fazer confusão, vamos prender para curar ressaca, para deixar de fazer balbúrdia, coisa desse tipo. Isso era muito comum. Quando veio a Constituição de 88, uma das maiores, nessa área, uma das maiores preocupações da autoridade policial foi exatamente pela circunstância de se dizer, olha, agora só pode prisão da polícia se for em flagrante delito. Se não for, a polícia não pode mais prender. Eu me lembro, nessa época eu já era juiz em Touros, e o delegado depois foi conversar comigo. Ele disse, doutor, mas aquela prisãozinha a gente vai continuar fazendo. Eu disse, não, o senhor não pode mais. Mas doutor, e agora como é que fica? Eu disse, agora não pode. E houve uma reação muito grande da classe dos delegados, né? Eu disse, olha, a gente precisa ter um instrumento desse. Para complicar ou melhorar as coisas, passou-se a defender que o artigo 21 estava revogado. O artigo 21 é a indisponibilidade. Eu queria que alguém fizesse a leitura da indisponibilidade aí, por favor. Porque ainda está aí. Aí eu digo, mas professor, como é que ainda está aí no código? É uma questão prosaica, porque o projeto de lei que muda a parte da investigação e que revoga o artigo 21 não foi aprovado ainda. Mas poderiam ter aproveitado agora, na 12.403, já que não vai botar o outro,
colocava nesse dispositivo. Né? Mas não deu. Vem, lê o 21. Do CPP, né? É. Artigo 21. A incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho dos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o exigir. Tá. Tem um parágrafo, não tem? Hã? Parágrafo único. A incomunicabilidade, que não excederá de 3 dias, será decretada por despacho fundamentado do juiz, a requerimento da autoridade policial ou do órgão do Ministério Público, respeitado em qualquer hipótese o disposto no artigo 89, inciso 3º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele está fazendo referência ao antigo, né? Mas veja, a redação desse dispositivo é de quando? Redação determinada pela Lei 5.010 de 66. Veja. E artigo 7 da Lei. E por quê? Essa incomunicabilidade, na redação originária do Código de Processo Penal, ela era muito forte. Da forma como estava a dicção normativa, passou-se a sustentar que quem determinava essa incomunicabilidade era o delegado. Não era a decisão do juiz, por isso que veio um parágrafo único aí. E mais, entendia-se que essa incomunicabilidade era até em relação ao juiz. Câmara Leal, que faz a discussão com um texto original, aí ele dizia, olha, não pode ficar incomunicável em relação ao juiz. Juiz não só pode, como deve poder falar com o preso. Então, qual era o pressuposto? Aí depois que começou a discussão, quando veio o primeiro Estatuto da Advocacia, deixaram claro, olha, essa incomunicabilidade não pode ser do preso em relação ao advogado. Então sempre se criticou esse dispositivo. Esse dispositivo era um instrumento muito forte. Qual era o pressuposto? Era aquela coisa de o delegado ter o cara à disposição dele, a todo e qualquer momento, e de ficar fazendo, vou falar aqui como Obama, né? Técnicas intensivas de interrogatório. Né? O caso de Bin Laden, né? Daqueles interrogatórios que foram retratados naquele filme O Lado Mais Escuro, né? O Lado Mais Escuro, e Obama dizendo, não, isso não é tortura, são técnicas intensivas de interrogatório. Mas a indisponibilidade era uma técnica intensiva, de investigação. O delegado tem à disposição dele o preso e para fazer o que bem entendesse. Então minoraram esses rigores, estabelecendo que, olha, agora tem de todo jeito, não pode passar de 3 dias, tem que ser decisão judicial e, doutor, não se estende ao advogado. E, por óbvio, não se estende ao Ministério Público. Quando chega a Constituição de 88, a Constituição de 88 tem um dispositivo na parte que trata do estado de exceção e diz que no estado de exceção não pode ser determinada a incomunicabilidade do preso. Ora, se nem no estado de exceção pode ter incomunicabilidade, quanto mais no estado normal de direito. Então começou a se formar um entendimento de que a indisponibilidade estaria revogada. E esse é um entendimento corrente de toda a doutrina hoje no nosso meio. Pois bem, a classe dos delegados, que já estava indignada com aquela prisãozinha correcional que eles faziam, que não podiam mais, ficaram ainda mais com essa história. Sabe, bom, então a gente tem que aprovar uma lei que substitua. E
engendraram a chamada prisão temporária. E aí já deram uma largada no prazo, 5 dias, prorrogaram por mais 5. E assim foi. A prisão temporária foi elaborada com esse viés, com essa preocupação da polícia de ter de novo instrumento, de poder ficar com o preso à sua disposição. E mais, seria um instrumento para fazer a investigação. Então a ideia da polícia era ter um instrumento que pudesse ser decretado a prisão para ele reunir elementos de prova e depois pedir a prisão preventiva. Ou seja, utilizar a prisão temporária como um trampolim. A ideia foi essa. Essa ideia é confessada com todas as letras na exposição de motivos. Só que não só da forma como foi aprovado, e a gente sabe que muitas vezes o legislador ele tem uma visão, ele quer atingir um fim. Só que depois que a norma sai do parlamento e entra em vigor, vem a interpretação. E o STJ, principalmente o STJ, e aí acompanhado do Supremo, depois começou a fazer a interpretação da lei. E isso fez com que, literalmente, o tiro saísse pela culatra. É mais difícil uma prisão temporária do que a prisão preventiva. E é isso o que eu vou sustentar. Pela jurisprudência criada tanto pelo Supremo quanto pelo STJ. Por isso que é pouco utilizado. Quando a gente vê utilizada a prisão temporária pela autoridade policial, ou mesmo pelo Ministério Público, é quando ele quer utilizar a temporária como trampolim, e aí esbarra na jurisprudência. De dois, um desconhecimento dele, ou ele está na esperança do desconhecimento do juiz, ou o juiz não queira se acostar à jurisprudência ou à doutrina formada a respeito. Que a gente vai ver que todas as vezes que o juiz puder decretar uma prisão temporária, ele pode decretar uma prisão preventiva. E aí com dois aspectos, que não tem prazo, e outro, e que não é só para o ambiente do inquérito, é para o inquérito e para o processo. É por isso que, na verdade, é pouco usada a temporária. Embora que tenha juiz ainda, a gente viu aqui, outro dia a gente recebeu uma situação que queriam pedindo para colocar no presídio federal, e quando eu fui olhar, verifiquei, era prisão temporária. Eu disse, mas não dá. Isso é o menor cabimento do temporário. Não, mas era temporário porque a gente não tem os elementos. Aí que está tudo errado aqui. Mas tem muitos que ainda fazem essa utilização, para desapartada da doutrina e da jurisprudência, porque na verdade o STJ e o Supremo deram uma interpretação conforme. E aí a gente vai debater a esse respeito. Então, como está a primeira assertiva nesse slide, que é o slide 36, a intenção foi substituir a incomunicabilidade do artigo 21 e mesmo daquela prisão correcional. A natureza é uma espécie de prisão processual, aliás, são as duas que a gente conhece, a preventiva e a temporária. E aí já uma assertiva, não serve de etapa para a prisão preventiva ou não é trampolim para a prisão preventiva.
As hipóteses, eu queria que... Caberá, artigo 1º, caberá a prisão temporária. 2 pontos. Vai lá, inciso primeiro. Primeiro, quando imprescindível para a investigação do inquérito policial. Pronto. Aqui a gente está vendo que ele é similar ao inciso 1º do artigo 282 e também ao artigo 312 do Código de Processo Penal, no que diz respeito a um dos fundamentos para a decretação de qualquer medida cautelar ou de prisão preventiva, que é a necessidade da instrução. Mas veja, necessidade da instrução do inquérito, só do inquérito. Só é cabível, temporária, para fim de inquérito policial. A outra... Segundo, quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. Certo. E o terceiro? Terceiro, quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. Pronto, aí não precisa dizer os crimes. Vamos parar aqui. Mas veja, o que é que se começou a defender? Uma primeira tese era de que bastava uma das situações. Ou seja, se houvesse necessidade para a instrução do inquérito, já caberia a temporada. Outra, se ele não tivesse residência fixa, já seria outra hipótese. E a terceira, quando fosse um dos crimes mencionados e houvesse fundados indícios da prática de um daqueles crimes. Essa foi uma primeira interpretação e dizendo o seguinte, olha, como não tem o conectivo I, o E, dizendo que seriam os 3, seria um dos 3. A outra interpretação, mais razoável, foi exatamente em sentido contrário, dizendo o seguinte, olha, primeiro, só cabe prisão temporária nas hipóteses previstas na lei. Porque ele vai dizer também que, em relação aos crimes hediondos, são esses crimes e também os crimes hediondos. É por causa do dispositivo da lei dos crimes hediondos que diz que se aplica a lei 7.960. Então, já houve uma redução drástica. E por outro lado, a dizer o seguinte, olha, o fato dele não ter residência em si não é motivo para decretar a prisão. Vai ter que demonstrar que isso prejudica a instrução. Então, na verdade, sempre, eu vou ter que conjugar o 1 com 2. Porque para eu fundamentar no 2, eu tenho que conectar com 1. Porque não vai ser só a circunstância dele não ter residência fixa, mas eu tenho que demonstrar que é necessária aquela prisão para a instrução. Diga. Eu vou ver se o não esbarra naquela nota para que o réu não é meio de prova. Mas veja só. Vai prender ele. Ainda tem esse aspecto, mas não necessariamente a prisão é para meio de prova, para ele não atrapalhar. A gente já viu. Às vezes ele atrapalha, ele solto, né? E essa é uma coisa interessante. Às vezes, quando o cidadão está solto, ele tem um poder imenso. Principalmente em termos de impor receio, medo, ele é muito violento. Porque as pessoas pensam, com esse ninguém pode. Na hora que ele é preso, aí a pessoa tem altivez para ir falar e tudo mais. Mas enquanto isso não acontece, é uma questão interessante isso, né? Fica todo mundo um tanto quanto amofinado. Todo mundo tem medo, o juiz tem medo. No imaginário da sociedade, todo mundo tem medo dele. Ele é relacionado com todo mundo, tal, é uma pessoa que tem relações políticas, tal. Quando ele é preso, a coisa não é assim. Aí começa, às vezes, tem esse aspecto. Atrapalha mesmo a circunstância dos cidadãos para a liberdade. Mas não de utilizar como elemento de prova. Aí você tem completa razão. Então veja,
Se para a decretação da prisão preventiva eu preciso demonstrar a necessidade para a instrução do inquérito, eu posso pedir a preventiva. E mais, tem que ser um dos crimes mencionados na lei. Aí vem a questão, sim, mas eu preciso da prova do crime, eu preciso de requisitos e indícios de autoria. Ora, foi o que a gente já discutiu aqui. Fundados indícios da prática de crimes indicados. Razões de autoria. Os crimes indicados é a materialidade. E fundados indícios é da parte da autoria. E olha que ele fala, e fala no plural. Quando o Código de Processo Penal trata dos requisitos, que está lá no 312, e que eu digo que se aplica a toda e qualquer medida cautelar, ele fala em indício suficiente de autoria, que ele tem fundadas razões de autoria ou participação. É muito forte. No mínimo eu vou entender que é a mesma coisa. E posso até entender que ele quer mais força. Eu não poderia fazer nunca uma interpretação contrária. É por isso que eu digo que o tiro saiu literalmente pela culatra. Então, como é que eu vou usar, diante dessa interpretação, como é que eu vou poder pedir a temporária ao argumento de que eu não tenho elemento para pedir a preventiva? Não há. E vocês vão ver, vão pegar grandes operações aí, que a polícia vem lá, não, de fulano, ciclano, Beltrano, a gente pede a prisão preventiva. De José e Maria, vamos pedir só a temporária, porque a gente não tem os elementos ainda e tal. Se reunirmos, aí a gente pede a preventiva. Porque essa era a intenção efetiva, mas só que aí vem aquela máxima que a gente já observou aqui, né? De dizer que não se prende para investigar, né? Se investiga para prender, que é uma máxima colocada pelo ministro Celso de Mello. E aí, até citar aqui uma decisão do STJ, não pode subir, o habeas corpus 35.557. 35.557, origem do Paraná, relator o ministro Pérez Fischer. Não pode subsistir o deciso que decretou a prisão temporária do paciente, investigado em sede de inquérito policial pela suposta prática do delito do artigo 155, o qual não está inserido no rol do artigo 1º, inciso 3º da lei número 7.690. E diz precedentes e tal. Então, nesse rol dos crimes aí, tem um dos crimes hediondos não, mas dos crimes aí apontados na lei 7.960, em que a pena máxima não é superior a 4 anos. Aí, nesse caso, como não cabe prisão preventiva, eu posso dizer que cabe prisão temporária. Então, se fosse o caso, nessa hipótese, sim, razoável pedir a temporária. Pode ter um outro aspecto. O que pode acontecer é um efeito inverso. Digamos que o cidadão peça uma prisão preventiva, alegando que é necessária para a instrução do processo. E seja uma diligência que vai ser feita, ou algo do gênero, e que a necessidade seja momentânea. Aí o juiz, ao invés de dar a prisão preventiva, pode dar a temporária e dizer, olha, você tem esse prazo de 5 dias para fazer a diligência.
A temporária pode utilizar para limitar, numa situação em que olha, você não precisa da preventiva, lhe basta uma temporária. Porque ela preserva mais a liberdade do que a preventiva. A preventiva, como a gente viu, em verdade não tem prazo, a temporária tem. E aí, né, como fica evidente, né, que eu disse, tem os requisitos, que aí nos requisitos, a materialidade em relação àqueles crimes específicos e as fundadas razões de autoria ou participação. Prazo, 5 dias. Prorrogável por igual período. E olha o que é que a lei diz: em caso de extrema e comprovada necessidade. Mas tem uma outra coisa importante que veio com a lei. É que essa lei não prevê a possibilidade de o juiz decretar a prisão temporária de ofício. Ela exige representação da autoridade policial ou então requerimento do Ministério Público. Porque como é na fase do inquérito, não tem o poder geral de cautela do juiz. E essa disciplina da prisão temporária animou o legislador, na reforma do Código de Processo Penal, a proibir também a prisão preventiva na fase pré-processual. E mais, é essa lei que diz que se o requerimento for da autoridade policial, o juiz deve ouvir o Ministério Público. Se for pegar a lei, vai ver que tem um dispositivo expresso nesse sentido. Se for a representação da autoridade policial, o juiz deve ouvir o Ministério Público para então decidir. E voltando à questão dos 5 dias, a lei dos crimes hediondos aumentou esse prazo, né, para 30, prorrogável por mais 30. Óbvio, ele fala prorrogável por igual período, ou no caso lá, também da lei da prisão temporária que fala por igual período, mas o juiz pode prorrogar por um período menor. Óbvio que, sendo 5 dias, ele vai prorrogar por mais um dia, 2, fica complicado. Geralmente ele prorroga por mais 5. Mas há um aspecto, e aqui eu já vi acontecer na prática uma situação dessa. O Ministério Público pediu a prisão temporária. O juiz concedeu. Chegou no final do prazo, o Ministério Público não pediu a prorrogação. E aí, o que é que acontece? Acabou a prisão. O juiz não pode prorrogar de ofício. Tem que haver o requerimento. E mais, esse é um mandado de prisão. A gente vai falar sobre o BNMP depois, que é o Banco Nacional do Mandado de Prisão. E a gente vai ver que, nesse caso, o mandado de prisão, ele tem um prazo de validade, e de modo que, expirado esse prazo, não precisa ir um alvará de soltura. Expirado o prazo, não veio a prorrogação, ele tem que ser colocado em liberdade, independentemente da expedição do alvará de soltura. Imagina o cara ficar lá preso, depois dos 5 dias, não, o juiz está protecionando, está demorando, o juiz não chegou, o juiz ninguém pegou a assinatura dele, ele está em audiência, claro, não dá. Não precisa de alvará de soltura. Ele só vai ficar preso 5 dias. E se não vier outra ordem judicial prorrogando, ele tem que ser colocado em liberdade, incontinente.
E aí, realçando, uma vez mais, que o momento da decretação da prisão temporária é durante o inquérito policial. Fica muito claro, né? Não cabe a prisão temporária na fase do processo. E se, principalmente nas grandes operações, a polícia, quando ela obtém a prisão temporária, ela bota uma camisa de força muito grande. Porque se o crime não for hediondo, ela só tem 5 dias. Quando a polícia faz uma grande operação, quem tem já vivenciou alguma situação dessa, tem a busca e apreensão, muito documento, muita coisa apreendida, a polícia não tem nem tempo de examinar isso. E cria dificuldade para ela. E finda, naturalmente, aí ela vai pedir prorrogação. E mesmo 10 dias para tudo isso é muito curto, um tempo muito curto. E finda ela não tendo condições de fazer um trabalho que, eventualmente, para já oferecer denúncia ou coisa que o valha. Né? É muito difícil. Então, ela coloca uma camisa de força, né? Todas as vezes que recebe a prisão temporária, que consegue obter a prisão temporária. Além de ser inócua, porque não serve a depois ele pedir a prisão preventiva. E aí eu faço uma comparação entre a prisão preventiva e a prisão temporária, a mostrar como a prisão temporária, na verdade, é muito mais difícil do que a prisão preventiva. Esse slide aí que está com vocês, qual é o número dele? 37, né? É o 37? O 38. O slide 38. A prisão preventiva pode ser decretada em qualquer fase do inquérito ou do processo. A temporária só pode ser decretada na fase do inquérito policial. 2. Na fase processual, a preventiva pode ser imposta de ofício pelo juiz. Em relação à temporária, é vedado ao juiz decretá-la de ofício. 3. De regra, só é admissível nos crimes dolosos com pena superior a 4 anos, salvo nas hipóteses dos incisos 2º e 3º e parágrafo 1 do 313, em que é admissível, independentemente da quantidade de pena, e no último caso, até mesmo em crime culposo. Quanto à temporária, é admissível apenas nos crimes dolosos criminal do inquérito policial. 5. Prisão preventiva não tem prazo fixo, porém deve perdurar de acordo com uma duração razoável prevista para o procedimento, podendo até ser revogada e redecretada no curso do processo, tantas vezes quanto as necessárias. Em relação à temporária, tem prazo fixo, estabelecendo a sua duração razoável, 5 ou 30 anos, admitindo-se uma prorrogação no máximo por igual prazo. Depois de tudo isso, ainda se pedir uma prisão temporária ao invés de uma preventiva, é levar para a consulta médica para saber da rigidez mental. Porque realmente não tem muito sentido. A não ser, repito, se ele está utilizando como instrumento para dizer que isso seria uma forma de obter mais provas para posteriormente pedir a preventiva, o que é de todo improcedente. Esse quadro comparativo, a não ser que haja discordância aqui, agora, de alguém. Oi? Discordância que é dias ali, né? O quê? Os externos ali, acho que é dias, né? Onde é que está? 5 ali na temporada. Ah, sim, tá. Assim não, aí vale a pena. Vale a pena. 30 anos, 5 anos. Não, aqui foi mostrado que no slide
quando eu coloco o item 5 no quadro comparativo, do lado da prisão temporária, ao invés de eu botar 5 ou 30 dias, eu coloco 5 ou 30 anos. Aí, realmente, fica numa situação extremamente esdrúxula, né? E ainda mais prorrogar, aí eu iria tentar combinar uma coisa com vocês. Eu queria não dar um intervalo, dar uma continuidade. Eu estou com uma demanda lá e vai ficar muito tarde se eu deixar para as 6 horas. Eu queria ver se a gente iria no máximo aqui até 6h15 ou 5, aliás, 5h15 ou 5h30 e aí a gente concluía. 5h15 eu acho que a gente termina. Tá bom aí? Beleza, Paulo já concordou. Eu vou. Sim, agora sim. Porque eu não posso utilizar aqui o silêncio, né? Não posso utilizar aí nenhuma conclusão em relação ao silêncio. Beleza, então vamos lá. Vamos falar do BNMP, que é esse Banco Nacional de Mandados de Prisão. Há muito tempo a gente sente a necessidade de ter um banco de dados reunido. E a ideia aí era de que esse banco ele ficasse disponível para todos, que consulta aberta. Principalmente o policial que está lá na ponta, ele vai cumprir um mandado de prisão ou está numa blitz para saber se tem alguma coisa em relação a uma pessoa. Esse foi um ponto de discussão muito grande, porque aí vinha aqueles, mas isso arranha a imagem do cidadão. Olha, mas aí são foragidos num país das dimensões continentais do Brasil. Então não tem sentido nenhum ter qualquer tipo de problema. E assim foi, essa resolução foi aprovada. A ideia primeira é essa de facilitar o cumprimento dos mandados de prisão. O segundo, permitir que toda e qualquer pessoa possa checar informação sobre quem está sendo procurado pela polícia. Se você amanhã vai contratar alguém para trabalhar com você, ou na sua casa, ou mesmo a secretária, você bota o nome dela aí, se tiver mandado contra ela, vai dar. Eu gosto de fazer, você botar o nome aí de alguém que você sabe que foi presa, que houve a determinação da prisão, ele vai estar aí, muito provavelmente. Por quê? Aí até a pergunta que me foi feita. Para esse sistema dar certo, o que foi determinado? Vocês vão ver, se pegarem a leitura da resolução, vão ver que ela dá determinações aos tribunais, que tem que criar um sistema eletrônico, nem criar, só implantar, fornecido pelo CNJ, que esses mandados de prisão, eles foram padronizados pelo CNJ. Nessa resolução tem um padrão, diz o mínimo que deve conter o mandado de prisão, inclusive foto, quando existente. Você imagina procurar uma pessoa no Brasil sem a foto. E que o juiz expede o mandado de prisão dentro do sistema. Ele preenche o mandado de prisão, já está alimentando o banco. Na hora que ele coloca para imprimir o mandado, se ele quiser em caráter reservado, ele tem uma possibilidade de emitir o mandado de prisão em caráter reservado, óbvio, porque senão ele indo para o banco, o cara pode fugir. Mas se ele não for a hipótese do caráter reservado, já está dentro do banco de dados. Isso para evitar aquele negócio de o juiz expedir e depois alimentar, porque foi a pergunta, está alimentado? Pelo número de mandados que a gente está, eu acredito que está todo mundo fazendo no sistema, porque senão ele não tinha esse número. E tem mais, vocês vão ver, isso é muito importante para o juiz também, no momento do plantão.
Eu quero saber se tem mandado de prisão contra ele ou eu entro nesse banco. Hoje esse banco já me dá uma certa segurança. O problema é que quando a gente fala isso, às vezes, a secretaria faz, mas o juiz não sabe que a secretaria faz. E nem ele sabe que tem esse banco para ser consultado. Às vezes, a própria secretaria, ela expede dentro do sistema, mas ela própria, na hora que vem qualquer tipo de comunicação de prisão ou saber alguma coisa a respeito de alguém, ela não vai no banco. E mesmo assim tem uma outra ferramenta, até que o problema de comunicação no nosso meio é muito grande. Porque não é importante só os mandados de prisão a cumprir. São importantes também os mandados de prisão já cumpridos. Porque, na verdade, aí é toda vez que o mandado foi cumprido, é da responsabilidade do juiz dar a contraordem da expedição do mandado de prisão. Para não ficar um banco de dados irreal. Mas essa informação do mandado já cumprido, ela fica. E aí só quem tem acesso é o juiz. Só quem tem acesso é o judiciário, ele se cadastrando para esse fim. Porque aí é uma informação mais restrita. Ela é muito importante também para o plantão. Porque você está, eventualmente, uma pessoa que foi presa em flagrante, e aí você vai ver que ele já teve um mandado de prisão cumprido. Então, porque ele já foi liberado alguma vez e já está praticando o crime novamente. Então, essa informação é muito importante para o juiz. Então, a resolução estabeleceu que ele será disponibilizado na internet, de livre acesso, porque se discutiu muito. Não, vamos fazer um código. Você imagina, como é que o policial não abrir iria fazer? Buscar essa informação no BNMP. Mas podem fazer, inclusive, isso. Quando vocês quiserem saber alguma coisa de uma pessoa que tiver dúvida, o BNMP é uma boa ferramenta. A eventual responsabilidade do CNJ pela informação. Digamos que vá um mandado de prisão de uma pessoa que não tenha sido efetivamente determinada a prisão dela. A responsabilidade civil aí. Então, deixou muito claro que essa responsabilidade, o CNJ apenas aglutina essas informações, mas o responsável pela informação é o juiz. Pronto. Tem nada a ver com o CNJ não é o responsável. Os mandados de prisão devem ser pessoais. Uma coisa, tem um juiz que pega a expedição de mandado de prisão de 3, 4 pessoas de uma vez. Mandado de prisão. Aí vem a norma e diz, olha, o mandado de prisão é pessoal, é um para... Então, os mandados de segurança, os mandados de prisão devem ser pessoais, um para cada acusado, em numeração única. Como resolver o problema? Assim, outra coisa, essa numeração ela é única em todo o país. O que é que ele faz? É o número do processo, que a gente já tem a numeração única, e mais 4 dígitos. Resolveu o problema. Então, até isso se obteve que é de uma numeração única em todo o país dos mandados de prisão. Padronização das informações de mandado de prisão, ou seja, tem um modelo do mandado de prisão. E na resolução tem, o mandado de prisão deve conter, no mínimo, as seguintes informações. Aí está lá o que tem que conter. O mandado de prisão, por exemplo, dentro do possível, as características, se ele tem alguma deficiência, se ele tem algum sinal, alguma tatuagem que chama a atenção, não sei o que lá e tal. Prazo de validade. O grande problema, quando a gente dizia, olha, tem não sei quantos mil mandados de prisão, mas quantos não já morreram? Quantos desses casos não já estão prescritos? Então, na expedição do mandado de prisão, o juiz tem que dar o prazo de validade desse mandado de prisão. Aí ele faz com base na prescrição. O prazo
o prazo de validade pode ser tanto com a prescrição da pena abstrata como da concreta, depende do que tipo de mandado de prisão foi expedido. E também, nessa resolução, foi determinado que todos os mandados anteriores, ainda não cumpridos, fossem reexpedidos. Foi determinado que os tribunais estabelecessem um cronograma de trabalho para fazer a reexpedição de todos os mandados de prisão. Com relação a esse prazo, foi renovado várias vezes, né? Porque alguns tribunais tiveram mais dificuldade. Na Justiça Federal, isso não ocasionou muito entrave, não. A gente não tem um número muito grande de presos, né? Foi mais fácil, mas nos tribunais, no ambiente da Justiça Estadual, demorou um pouco, mas eu acredito que todos tenham atualizado. Não acompanho mais, né? Não tenho esse acompanhamento, mas até pelo número a gente está vendo. A não ser que esteja ocorrendo de os juízes estarem expedindo os mandados e depois não estarem dando as contraordens quando eventualmente são cumpridos, que pode estar acontecendo também, né? Aí tem que examinar. E uma regra importante do artigo 289-A, e o parágrafo 1º, é que o que ele quer dizer, na verdade, é o seguinte, é que o mandado de prisão registrado no BNMP, ele tem validade em todo o território nacional. Ele tem a presunção, ele tem fé de ofício, na verdade ele está dizendo, tem fé de ofício, tem presunção de validade, a não ser que se demonstre o contrário. Então a autoridade policial, consultando o banco, verificando que está lá, está válido. Esse é o problema de, eventualmente, o juiz não dar a contraordem, porque ele está assumindo a responsabilidade, porque vai findar o cidadão sendo preso, hoje, sendo um advogado com maior responsabilidade, na hora em que expedido o alvará em relação a ele ir lá no banco, no BNMP, para verificar se houve ou não a baixa. Se não houve, o cliente dele está sujeito a ser preso. Porque presume-se a validade em qualquer território, em qualquer lugar do território nacional. Ele está no Rio Grande do Sul, São Paulo, o cara olhou lá, identificou um mandado, ele vai ter problema.